Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Por acaso recordo-me de quando jogava basquetebol. Uma das coisas que fazíamos sempre que terminava um jogo, não digo logo a seguir, mas digo no treino a seguir, era fazer uma análise, quer tivéssemos ganho ou perdido o jogo. Sempre utilizávamos aquilo que eram os medidores, as indicações que nós tínhamos, desde a percentagem de lançamento de 3 pontos, os lances livres, o coeficiente de eficácia ofensiva, e tudo isto nos ajudava a criar a melhor estratégia para ter os melhores resultados a seguir. Daí que seja importante, agora que estamos no mês de agosto e iniciamos o famoso período de férias em Portugal, parar um bocadinho e olhar para o nosso país, tentar fazer um balanço daquilo que foi feito até agora. Só que sabe como é que é? Estamos em Portugal e eu penso que o mote vai ser: siga o desgoverno. E para o nosso programa de hoje, alguém que temos sempre muito gosto em ter aqui connosco, alguém que ainda antes das câmaras estarem a gravar, eu tive a amabilidade de dizer aquilo que todos nós sentimos, é que de facto a convidada de hoje conquistou-nos, daí ser uma das repetentes no nosso programa, Raquel Dias. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco, é sempre um gosto conversar contigo. Penso que muito do desafio das nossas conversas, por acaso, são tidos enquanto bebemos um café e enquanto as câmaras estão desligadas. Agora somos um bocadinho mais formais, mas obrigado por estares aqui e tentar fazer um balanço deste nosso Portugal, pelo menos até à data. Queres começar por onde? Olha, em primeiro lugar, por dizer boa noite e também por agradecer. Para mim é sempre um gosto enorme estar aqui. Sobretudo nestes últimos meses que não foram propriamente fáceis e vocês continuaram a dar-me a mão e eu agradeço muito. Sim, acho que eu para este programa fui ler um documento que acho que toda a gente devia olhar um bocadinho para ele, que foi o documento sobre o Estado da Nação, que compara, no fundo, não é só esta legislatura, mas desde o início do mandato de António Costa, por assim dizer, ou seja, a geringonça, não é? Desde 2015. E é interessante ver porque mostra-nos uma perspectiva de Portugal que nós não temos a noção no dia-a-dia, porque aqueles indicadores não se refletem na nossa vida, não é? E portanto, é engraçado, porque cada moeda tem dois lados, podemos olhar para um deles como sendo a parte boa, mas há sempre ali qualquer coisinha que é preciso ter atenção. Sim. E aquilo é um relatório que, se quisermos ficar otimistas... Se tu não soubesses que aquilo era de Portugal, conseguias descobrir que aquilo era de Portugal que estava a falar, por assim dizer? Só digo que sim, porque está lá escrito Portugal em todo o lado com muito orgulho, mas realmente eu não me revejo. Por exemplo, agora fugindo aqui um bocadinho ao guião, por assim dizer, na parte da saúde em que nós vemos greves todos os dias, urgências fechadas, etc. Quando chegamos lá, estão todos muito felizes porque temos mais consultas, o maior orçamento de sempre, e tu perguntas-te, ok, então mas se eu tenho um orçamento de 15 mil milhões de euros, que é o maior de sempre,
onde é que ele está a ir? Tens toda a razão. Ainda há pouco eu soube, por uma colega nossa também, que um outro colega nosso daqui precisou de ir ali ao centro de saúde e não há nenhum médico lá no centro de saúde. Felizmente eu não tenho qualquer tipo de razão de queixa da minha experiência com o Serviço Nacional de Saúde, mas acredito que é por ser um caso bastante particular, pela questão que é, mas Raquel, não aquilo interessa que aqui, nós estamos a notas... falar aqui é que este tipo de serviço, eu creio que entendi o que tu queres dizer, devia estar disponível em todas as áreas. Em todas as áreas, exatamente. Sim, porque depois é muito triste, quando eu fui ao centro de saúde, em que correu tudo lindamente, as marcações, atendida à hora, espetacular, mas depois eu perguntar assim, isto anda aqui é um problema com os pensos rápidos, não é? Porque eu tenho visto que tanto no hospital como aqui no centro de saúde, vocês improvisam. E o penso rápido é uma coisa que dá para improvisar, portanto para mim tanto dá, não é? Elas metem um algodão com um bocadinho de adesivo e está ótimo. Mas às vezes é nestas pequenas coisas que há. E eu perguntei, mas isto é o fornecedor, estão a trocar de fornecedor, é falta de pagamentos do Estado? E a resposta foi... A tua vertente profissional a tentar logo perceber em o que ação é que se passava. E a resposta foi, menino, ao penso rápido a gente desenrasca. As vacinas do tétano é que não. E elas estão a faltar mais de 3 semanas. E depois eu vejo, ok, mas nós temos o maior orçamento de sempre da saúde. O que é que se está a passar? Então aí vamos a esse texto, sim, que não é de ficção, mas que parece que, Raquel, tu, ao leres, tiveste sempre que te contextualizar para não te deixares, de alguma forma, enganar por aquilo que te estavam... Eu trouxe aqui o meu habitual caderninho das notas e tudo o que está aqui, a cor-de-rosa, acaba por ser a contraposição daquilo que vemos. Por exemplo, em termos de PIB, nós temos o terceiro maior crescimento do PIB da União Europeia em 2022, com 6,7%. Isto é espetacular, mas ainda há umas emissões atrás, quando eu cá vim, falávamos que em 2024 até a Roménia nos vai passar à frente. E todos esses países da chamada Europa de Leste já nos estão a passar à frente, não é? Quer dizer, a Polónia já nos passou à frente, a República Checa já nos passou à frente, isto tudo em termos de PIB. Portanto, o que é que me adianta a mim ter o terceiro maior crescimento da União Europeia se, apesar disso, no ranking eu continuo a descer? Significa que há alguém que está a crescer em termos reais, ou que seja ainda mais do que eu, não é? Está a conseguir fazer melhor do que eu. E achas que, mesmo apresentando isso, nós podemos dizer que os portugueses sentem, de facto, esse crescimento económico? Ou seja, no seu dia-a-dia, eles dizem, sim senhora, estou a conseguir comprar mais comida para a minha casa porque o PIB cresceu 6%. Sim, vou falar aqui um bocadinho, se calhar, mais do caso dos jovens, não é? Em que sabemos que temos dos jovens mais qualificados da União Europeia, e aqui por jovens falamos dos 20 aos 30 anos, mas, no entanto, eles estão com salários de entrada muitíssimo baixos. E posso dizer-te que, quando eu comecei a trabalhar em 2007, na altura eu consegui entrar no mercado a ganhar um bocadinho mais do que aquilo que se ganhava na altura, mas é subejamente mais elevado do que aquilo que se ganha hoje em dia, em que mais de 60% dos jovens nesta faixa etária estão a receber menos de 1.000 euros. 1.000 euros não é nada. Isto é num país em que, também, como já falamos, se receberes mais de 2.000 euros brutos, estás entre os 10% mais bem remunerados deste país. Quando mais de 2.000 euros é o ordenado mínimo de muitos países da União Europeia da qual pertencemos. Ou seja, tu aqui és considerado dos mais bem pagos, não consegues fazer vida com o teu ordenado, não é? Uma pessoa que receba 2.000 euros brutos, se for solteiro, isto limpos, deve ser 1.400, 1.500. Se tanto, não é? E depois a ter de pagar rendas de 800 euros por um T1 na super periferia, não é no centro sequer da cidade, não te sobra muito para fazer uma vida. Por isso é que também os portugueses são os jovens que mais tarde saem de casa. E, no entanto, o salário médio tem vindo a aumentar porque o salário mínimo tem estado a aumentar e acaba por empurrar. Mas é um aumento artificial, não é? É um aumento artificial. Porque o que as empresas, se calhar, sentem é que eu não posso ter um trabalhador não tão qualificado
a ganhar, imagina, 900 euros e estar a pagar 1.100 ou bem qualificado ou melhor qualificado. Certo. E agora está-se a tentar inverter um bocadinho isto, até porque, de acordo com as novas regras do trabalho, por exemplo, os estagiários têm uma remuneração mínima obrigatória de aproximadamente 1.200 euros. Tu tens pessoas em empresas, pessoas qualificadas, que já lá estão há 5, 6, 7, 8, 10 anos, que não recebem isso bruto. E, portanto, isto vai gerar problemas mesmo dentro das empresas, porque as empresas vão ter, de alguma forma, de alavancar os salários destas pessoas. E não é porque a pessoa é mais velha, e ok, nós temos de ajudar os jovens de uma determinada maneira, mas também não podemos deixar os mais velhos. Claro. E os mais velhos, se calhar, falamos de pessoas com 40 anos, pouco mais velhas do que eu, não é? E isto é um bocado assustador. E que mais é que tu leste nesse relatório? Sim, o relatório é interessantíssimo. Diz, por exemplo, em termos de dívida pública, que nós temos a terceira maior queda, mas somos a terceira maior dívida pública. Ok. E estamos muito longe do quarto. À nossa frente só está a Grécia e a Itália. Pois. E a Grécia passou pelos tumultos que todos sabemos, que não foi fácil e infelizmente vai demorar muito tempo a sair disto. Mas lá está, eu se olho para aquilo que eles me apresentam e não tiver o espírito crítico ou o sentido crítico de ir procurar informação complementar a isso, eu vou achar que isto é espetacular e que o futuro está todo aqui. No entanto, nós temos os jovens a emigrar, temos os jovens a não votar, que é um sinal de que eles próprios não acreditam em quem decide no país, não se revêem neles, é normal. Também já falamos disto aqui, não é? Se eu tenho pessoas todas acima, ou maioritariamente acima dos 60 anos a decidir por mim, as preocupações deles não são as mesmas do que as minhas. Houve alguém que no outro dia me disse que os jovens neste momento que estão a estudar, o mindset deles é se tudo correr bem, no final disto tudo, emigro, se correr mal, fico por cá. Sim, e acaba por ser um bocadinho isso. Aliás, eu nunca emigrei porque não quis, continuo a não querer, mas eu recebo várias propostas para fora. Claro. Isso significa Suíça, que as Alemanha... qualificações e as competências dos jovens e dos trabalhadores portugueses são reconhecidos internacionalmente. Exatamente. E isso nós temos visto ano após ano, vez após vez. Agora deixa-me continuar só aqui na consolidação orçamental, porque é assim... há um amigo meu que costuma brincar, aliás, eu creio que é o convidado de amanhã, o João, que diz assim, eu estava com muitos custos com um burro, então deixei de lhe dar comida. E logo, quando ele estava a aprender a não comer, morreu. E essa é que é a questão. Nós podemos ter consolidação orçamental, mas onde é que estão os serviços públicos? Esse é outro aspecto. Ou seja, não gastamos. O Estado não gasta, mas... Esse é outro aspecto que tem de ser melhorado muito, que tem de haver, por um lado, uma desburocratização e, por outro, uma digitalização de serviços e uma integração. Não faz sentido. Parece-me que agora, em termos do cartão de cidadão, já estão a querer fazer coisas bastante simpáticas, mas não me faz sentido. E vou voltar ao exemplo que eu conheço. Nós temos uma aplicação que é o SNS 24. Há informação importante de consultas, etc., que não me aparece lá. Então, eu vou ao hospital, marcam-me uma consulta, eu recebo sempre uma folha que não serve para rigorosamente nada. Eu compreendo que haja uma certa fatia da população que não está tão bem dentro das tecnologias e, portanto, a folha faz todo o sentido que tenha. Mas eu prescindo dela. Eu tenho um telemóvel que pode ter uma aplicação que me diz quais é que são as consultas que eu tenho e que me permitiria contactar o hospital, não é? E, no entanto, ando aqui com papéis e andamos todos com papéis e os custos que isto tem que não faz sentido. Sim, e mesmo a digitalização, sabes que eu creio que ainda há poucas horas o site da CITES estava em baixo. Portanto, todas as pessoas que trabalham na justiça, que precisam ter acesso à informação. E a quantidade de vezes que tu entras ou que tentas entrar nas páginas de serviços públicos, de juntas de freguesia, etc., e te aparece aquele aviso a dizer esta página não é segura, quer mesmo continuar. Isto não é admissível, não faz sentido, não é? Olha, ainda olhando para a nossa economia nesse relatório, não sei se há mais alguma coisa que tu queiras mencionar. Há aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo,
em termos de pobreza e de exclusão social, conseguimos reduzir as pessoas em risco de pobreza. Mas se olharmos para a fatia dos jovens, eles são, na União Europeia, apesar desta redução, dos mais qualificados, mas daqueles que estão em maior risco de pobreza. Porque se olharmos assim, ok, cerca de 60% dos jovens estão a receber menos de 1.000 euros. Eu olho para uma Alemanha e vejo que o salário mínimo lá é superior a 2.000 euros, que equivale em Portugal aos 10% mais bem remunerados. Obviamente que são pessoas em risco de riqueza. Os ordenados deles não vão aumentar. Em risco de pobreza. Em risco de pobreza, sim, desculpa. Os ordenados deles não vão aumentar. Tanto que, e volto a dizer, isto é subejamente inferior àquilo que eu comecei a receber em 2007. E fora o aumento do custo de vida, não é? Então, para além Os disso... impostos, e isto em termos brutos, porque os impostos eram subejamente mais baixos em 2007 do que eram agora. Portanto, além de, na altura, eu receber mais em termos brutos, eu ainda recebia mais em termos líquidos do que se recebesse aquele valor agora. Porque os impostos eram muito mais baixos. O que significa que estamos a empobrecer. Há quem diga que Portugal, e porque tu falas nesta melhoria do risco de... Acho que há quem diga que Portugal tem é que começar a subir a fasquia do que é ser pobre. Porque há neste momento pessoas com salários que poderiam ser considerados ótimos há 10 anos atrás e as pessoas vivem com grandes dificuldades. Sim, e agora com este aumento dos juros isso acaba por se refletir. Falávamos há pouco ali fora que eu tenho amigos, pessoas com ordenados acima da média, com as suas vidas perfeitamente organizadas, mas que estão a vender as suas casas porque com o aumento dos juros deixaram de as conseguir pagar. E isto é muito triste, porque eles ou vão para uma casa muito mais pequena, arrendada para conseguirem pagar, ou estão a voltar para a casa dos pais. E isto para mim é absolutamente inconcebível, porque são pessoas que eu conheço e que sei que não foram inconsequentes na altura da contratação dos créditos. Que em Portugal também houve muito isso, não é? Nós ouvimos frequentemente notícias que o crédito pessoal está a aumentar, que a taxa de poupança, enfim, quando aumenta vai tudo para os certificados de aforro, o que denota aqui um bocadinho o nosso nível de literacia financeira. Sim, tu tens sido das convidadas que têm sido mais consistente a falar sobre isso, da iliteracia financeira que existe em Portugal. Que a mim preocupa-me por vários motivos. E ter dinheiro é ter liberdade, ok? É ter a liberdade de eu escolher onde posso viver, o que é que posso comer, em que escolas é que vou pôr os meus filhos e todo um sem fim. Como é que eu quero preparar a minha reforma? Porque estamos a esperar pelo governo para tratar disso por nós. Podemos não ser pobres em novos, mas vamos ser pobres em velhos. Que é o que está a acontecer. Que é o que vai acontecer. Muita gente. E as pessoas não estão minimamente preparadas para isto. Ainda se acredita muito que quem tem dinheiro é porque é ladrão, que o dinheiro não traz felicidade. E ainda é muito isto. Mas pessoas pobres e que dependem do Estado é bom, não é? Porque vai perpetuar aqueles que estão no poder se os alimentarem com migalhas, que é o que este governo está a fazer. É porque é com migalhas mesmo. Certo, baixaram-te agora a taxa de IRS, mas ela é ilusória, porque não te abaixaram. O que tu não vais pagar agora, vais pagar no final do ano quando entregares a declaração do IRS, ou vais receber menos quando entregares a declaração do IRS no final do ano. Mas para a maioria dos portugueses que não têm este conhecimento e também não se fala subejamente disto nas notícias, eles olham para a folha deles do ordenado e veem que têm lá mais 10, 20, 30 euros. E que agora até já têm produtos com IVA zero no supermercado. E, portanto, ficam contentes com isto. Isto só dá mais dependência em relação ao Estado. Mesmo após o Presidente do Banco de Portugal, que era o antigo Ministro das Finanças, Mário Centeno, dizer que o IVA zero é uma medida inconsequente. Achas que há algum fator psicológico nas pessoas que... É o fator psicológico. E o fator psicológico e uma grande jogada de marketing, não é? Porque tu teres etiquetas amarelas ou lá o que é dizer este produto tem IVA zero no supermercado, não é para tu perceberes que te puseram aquele IVA zero, é para te dar a falsa sensação
de que há muitos produtos IVA zero. É como as promoções. Nós sabemos que aquilo também não é bem assim, não é? As Black Fridays desta vida, sabemos que aquilo não é bem assim. Mas psicologicamente funciona, porque as pessoas acreditam que estão a pagar menos. E até porque em algumas situações o IVA zero foi acompanhado de um aumento do preço do próprio produto. Certo, porque aumentou a procura daquele produto, mas não aumentaste a produção daquele produto. Portanto, se aumentas a procura, mas a oferta se mantém ou até se reduz, não é? O que é que acontece ao preço? Aumenta. Olha, Raquel, obviamente, ao falarmos de jovens, temos que ir analisar um setor que acaba por estar em constante contacto com uma das preocupações, do meu ponto de vista, que devíamos ter em Portugal, que é a baixa natalidade e, de facto, termos uma população envelhecida e termos os nossos jovens a emigrar. Tudo isto, a educação seria o pilar de um fortalecimento para um futuro diferente? Também. Houve coisas que foram feitas. Tiveste a questão das creches gratuitas. Se depois há vagas suficientes ou não, é outra conversa, mas isto também não se faz de um dia para o outro. Portanto, eu aí, desde que vá vendo as coisas acontecer, não é como já falámos aqui, das camas para os estudantes, em que a promessa de 2015 foi exatamente a mesma para 2022, não é? Ou 21. Porquê? Porque não se cumpriu em 2015, mas anunciou-se como sendo uma coisa espetacular para 2021. E que já sabemos que não vai acontecer, porque o Governo já disse publicamente que não vai conseguir cumprir mais uma vez com isso. Portanto, não importa lançar as medidas se depois a capacidade delas está muito abaixo. Não será pelas creches gratuitas, ou pelos manuais gratuitos, ou pelo passe gratuito, por exemplo, em Lisboa, que as pessoas vão ter mais filhos quando até aos 30 anos recebem menos de 1.000 euros por mês e o seu ordenado vai quase todo para pagar uma casa, ou quando nem sequer conseguem juntar dinheiro suficiente para ter uma casa. Mas, se até aos 30 anos não têm a sua vida com as bases estabelecidas, significa que se calhar aos 32 também não vão ter, aos 33 também não vão ter, e aos 38, 39 pensam em ter um filho, porque sim, e não vão ter mais, se tiverem filhos, não é? E isto acaba por trazer um problema, porque, por um lado, são os jovens que sustentam a segurança social, com os seus descontos. Se houver menos jovens a descontar, ou vais aumentar ainda mais a carga fiscal e a contribuição para a segurança social para poderes pagar estas reformas, essas pensões, ou não vai dar, não acontece. E depois pela própria renovação de gerações, que não acontece. E depois poucos jovens que vais tendo também vão imigrando pelos motivos que ainda agora falámos. Portanto, vão ter os seus filhos no outro lado. E esses filhos não vão voltar para Portugal, ou voltarem numa pequena quantidade. Não é? Mas olha, deixa-me aproveitar um bocadinho aquilo que foi a minha experiência agora nesta viagem. A China tem a segunda ou a primeira economia mundial. Depende da informação que a China muitas vezes dá ou decide não dar. E eles próprios estão, neste momento, a viver uma fase em que têm 20% dos seus jovens no desemprego ou sem emprego. Por causa também da digitalização, automação. Então, há aqui um conflito, por assim dizer. Mas uma das coisas que eu vejo é que eles continuam a apostar na escola, continuam a apostar na educação. São o país no mundo que mais engenheiros forma. Aliás, a China forma mais engenheiros que o resto do mundo todo em conjunto. Isto significa que, mesmo que uma economia esteja a passar por um momento em que não consegue abrigar todas aquelas pessoas, aqueles jovens, a educação não pode ser deixada para segundo plano. Certo. E isso traz-me agora aqui uma questão interessante, que é, repara, imagina que tu és um jovem agora de 17 anos e tens de escolher se queres ir para a faculdade ou não. Tu, se calhar, se vais para a faculdade, já vais com aquela ideia de que o teu futuro possivelmente passa pela imigração, como tu muito bem dizias, porque na realidade, entre ficares com o 12º e ires ter um emprego em que te pagam 700, 800 euros, ou andares a estudar 4 anos ou 3 para depois teres menos de 1.000 euros, tu se calhar não te dás ao trabalho de ir estudar para a faculdade. E isto acaba por nos trazer a questão que é,
a tua mão de obra vai sendo cada vez menos qualificada. É certo que nós também precisamos de pessoas com menos qualificações, porque há tarefas que têm de ser feitas por pessoas com menos qualificações. Mas isto torna o teu país muito menos competitivo. E também não te adianta de nada estar-se a formar as pessoas se depois não tiveres condições para cá ficarem. E isso não se faz com aquele IRS jovem ou com nada disso, não é? Raquel, mas tem que existir aqui qualquer coisa que o Governo não está a fazer, do meu ponto de vista, não é? Que não está a atrair os jovens para setores onde tu sabes que há uma procura. Vamos, por exemplo, professores. Nós sabemos que daqui a uns anos mais de metade dos professores vão estar reformados e não está a existir uma renovação. Mais médicos e enfermeiros. Todos nós sabemos que há uma falta de médicos e de enfermeiros e porquê é que não conseguimos atrair os jovens para estas profissões? Volto a perguntar-te, se tu tivesses, vou pôr um bocadinho menos de idade, quando tens de escolher a questão dos agrupamentos, que é à volta dos 14, 15, vais ver as notícias hoje. Vês que os médicos estão em greve, vês que os professores estão em greve. Tu ias querer ser professor ou ias querer ser médico? Se calhar não. E em relação aos médicos, e daquilo que eu tenho lido, tu és dos países que mais médicos têm por habitante. A experiência que eu tenho de amigos médicos é que eles são extremamente sobrecarregados com tarefas altamente burocráticas. Eu não estou a colocar o ónus nas pessoas. Exatamente, sim. Com tarefas muito administrativas, altamente burocráticas, porque isto tem de ser tudo inserido, e é tudo inserido pelo médico, não há ninguém que faça isto por eles. Portanto, em vez de, se calhar, de estarem a dar consultas e de estarem a dar vazão, estão a gastar grande parte do tempo deles com tarefas administrativas que não deviam ser executadas por eles. Ou, se calhar, até por ninguém, se houvesse outra forma de ter isto mais digitalizado. E depois, tens falta de médicos em algumas especialidades específicas. Por exemplo, tens falta de anestesistas, tens falta de pediatras, tens falta de médicos de família. E se calhar há de haver outras em que até tens mais médicos do que aqueles que seriam necessários. E eventualmente tinha de haver aqui um equilíbrio e tens de tentar motivar as pessoas para ir para as áreas em que fazem falta. Eu não iria para professora nunca na vida, porque... Quer dizer, são mal pagos. Atualmente tens a questão da progressão de carreira, em que houve professores que foram apanhados por uma determinada lei e, portanto, estão estancados do tempo. Outros que iniciaram a sua profissão depois, em termos de escalões, já lhes passaram à frente. Portanto, há muita injustiça. Tu vês isto, pensas, ok, eu vou tirar o curso de professor. Depois não sei se fico colocado na minha cidade. Um ano posso ser colocado aqui, no ano a seguir sou colocado não sei onde. Eu quero esta instabilidade para mim? Não. Ok, então não vão para professores. E a mesma coisa como aos médicos, não é? Nós já vemos os próprios médicos a dizer que são mal pagos, que ganham tanto como outras profissões, que apesar de especializadas, são menos especializadas do que eles, que não têm a vida das pessoas nas mãos. O médico não estuda só 4 anos, não é? Estuda muito mais do que isso. Formação constante até. Exatamente, mas para começar a exercer a sua função, estuda bem mais do que isto. Tem de ser remunerado a essa altura. Não faz sentido que seja de outra maneira. Olha, Raquel, já tocámos aqui um bocadinho na educação e na saúde também. Não vamos voltar à economia, mas não podemos deixar de falar de uma palavra que entrou pelas nossas casas, afetou os preços das nossas casas, mas, acima de tudo, eu vi muitos portugueses a tentarem entender este fenómeno da inflação. Sendo que é notícia hoje de que, nas prestações das casas, 75% já é só para pagar os juros e o BCE já avisou, atenção, que ainda pode piorar. Esse ponto, por acaso, é interessante, porque neste tal relatório do Estado da Nação, e eu rimo um bocadinho nesta parte, devo confessar, porque há um capítulo chamado Inflação e em que é dito controlamos a inflação. Isto, para quem não percebe como funciona a economia, é música. Não é? Pois, efetivamente, o Costa conseguiu controlar a inflação. Não, nós estamos na zona euro, quem controla a inflação é o Banco Central Europeu e um dos mecanismos passa justamente pelo aumento dos juros.
O que é que fizeram? Algumas medidas que não são mais do que pense rápido para tentar mitigar o aumento de preços. A questão do IVA zero, mas que já vimos que acabou por ser um bocadinho contraproducente em alguns produtos. Aquele apoio que foi distribuído em novembro dos 125 euros a pessoas que recebiam até os 2.700 euros. E na altura falámos, não é? Uma pessoa que receba 2.700 euros, aquele dinheiro obviamente é bem-vindo, mas para uma pessoa que receba 700, 800, 900, aquilo não é nada, não é? Ajuda-lhes ali um bocadinho, mas não é substancial. Há mais apoios, há um apoio extraordinário à renda, mas também não abrange assim tanta gente quanto isso, porque lá está, dizer isto em grandes chavões é bonito. Nós vamos a ajudar as pessoas com as rendas. Está bem, mas estás a ajudar em quanto? 70 euros? Isso é significativo naquilo que as pessoas pagam de rendas? Vemos cada vez pessoas... Se o aumento é 200... Se o aumento for de 200, esses 70 não são nada. E o senhorio não tem de substituir nesse papel. A limitação das rendas, não é? Do aumento das rendas. Se não tiveres uma contraproposta a isto, quer dizer, eu tenho um imóvel, ainda alguém me diz, não, eu estou a pagar um empréstimo por aquele investimento, porque eu tinha algum dinheiro de parte, mas ainda assim tive de contratar o empréstimo. Os juros estão a aumentar. Alguém me diz assim, não podes aumentar mais do que 2%. Eu vou fazer as contas e eu digo, ok, então esta família que está aqui vai ter de sair porque eu vou ter de chamar outra família para vir cá, porque senão a alternativa que eu tenho é pôr este imóvel para venda no mercado. E foi, de facto, várias das coisas que aconteceram. Certo, porque... Contratos que não foram renovados para famílias que necessitavam... Tu tens, por exemplo, milhares de imóveis do Estado parados. Porque é que não se faz uma espécie de um regime de concessão daqueles imóveis a quem possa efetivamente tratar da sua reabilitação e disponibilizá-los no mercado, e em que se diz assim, eu concedo a concessão disto por 30, 40 anos, por hipótese, e ainda te dou, em vez de pagar os 28% de imposto sobre as rendas, vais pagar menos, mas as condições são estas e estas. Se calhar aí tu vais ter estas casas a entrar no mercado. Agora, e como bem dizias, quando os materiais de construção estão com 23%, quando existem algumas obrigatoriedades a nível mesmo de construção. Licenciamentos. Quando todos os licenciamentos são demoradíssimos. Esse é um problema que nós temos em Portugal para 1000 coisas e que afasta os investidores. É, por um lado, a instabilidade das regras, não é? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, que à partida vai ser pior, não vai ser melhor. Tira-te a confiança de investir e é todo este processo de burocratização. Para conseguires uma licença é muito demorado e aquilo vai para trás e para a frente e dás os mesmos documentos 20 vezes ou 30. E tudo isto para alimentar as máquinas autárquicas também, certo, não é? Também. E eu acho que existe falta de visão. É uma mentalidade muito pequenina que nós temos aqui, porque enquanto esta mentalidade for assim, enquanto formos pobres, aqueles que estão no poder vão continuar a perpetuar-se no poder por causa destes pensos rápidos, porque as pessoas, infelizmente, não têm conhecimentos suficientes que lhes permita olhar, como se costuma dizer, olhar com olhos no ver, não é? E perceber o que é que está além daquilo, que é IVA zero. Agora há imensos produtos com IVA zero. Está bem, mas isso traduz em 16 euros no cabaz essencial. Tu vais conseguir viver melhor com esses 16 euros? Isto faz diferença na tua vida? Não. Pois. Olha, e Raquel, de facto, talvez as prestações da casa tenham sido, as histórias mais dramáticas do impacto que a inflação teve, mas agora mencionaste algo que foi também nos bens de consumo. E vimos em Portugal que nós tínhamos sido o país da Europa, se não o cabaz básico mais contraiu, um dos que mais contraiu. Sim, mas isto é fácil de perceber. Imagina, tens uma empresa que produz e tens outra que distribui. Se aumentas o preço da eletricidade ou do gás ou do que quer que seja que eles utilizam para produzir o seu produto, isso vai ter de se refletir na cadeia de produção. Chegas à distribuição. Aumentaram-te os combustíveis, em que 50% ou 60% do valor de combustíveis ainda para mais são impostos. Portanto, isto vai encarecer ainda mais o teu produto. E depois ele chega às prateleiras muito mais caro.
E a partir daí isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque as pessoas depois começam-te a exigir salários maiores para fazer face aos custos, não é? Normais, para conseguirem viver. Tu, para aumentares os salários, se queres aumentar 200, vais pagar 400, por causa dos impostos e tudo mais. A pessoa não vai receber os 200, vai receber se calhar 80 ou 60, ou seja, quem fica com isto é todo o Estado, que quando tu ganhas, vai buscar uma fatia muito grande daquilo que tu ganhas, mas tu tens um infortúnio na vida e perdes, também não te ajuda, não é? És agricultor, há uma intempérie muito grande. Quando é que tu vês o dinheiro dos apoios prometidos? Não os vês, não é? E isto acaba por ser muito complicado e isto é uma cadeia, o mundo está cada vez mais globalizado, portanto, tudo isto vai-nos afetar uns aos outros. E Raquel, não querendo ser pessimista, da experiência que tenho de vida, sempre que existem estes ajustes de mercado, nós nunca voltamos ao que era antes. Não. Eu lembro-me aqui há uns tempos, quando foi a questão dos ginásios, que o IVA era 6%, passou para 23% e depois eles, não pode ser 23%, aumentamos muito os preços, vai voltar para 6%. Se cá foram poucos os que baixaram na medida em que o preço baixou. Que acaba por haver este aproveitamento que é natural. Mas sim, normalmente aquilo tu para voltares para melhor é muito complicado. Uma das primeiras experiências que eu tive foi quando foi a entrada do euro em circulação, por causa dos arredondamentos. Sim. Os arredondamentos parecia só 1 cêntimo, mas na verdade houve coisas que o arredondamento fazia-se sentir quase em 5 escudos para aí, ou Exatamente. mais, que era substancial. Por exemplo, quando veio a Troika, houve vários cortes. E houve aumento de horas trabalhadas, sobretudo para os privados, cortaram-nos 3 dias de férias, estou a dizer cortaram-nos porque eu sempre trabalhei no setor privado, portanto passei de 25 para 22 dias de férias. As pensões levaram um corte, já passou uma série de anos, estão-te a dizer que estás a crescer, que o PIB aumenta, que nunca houve condições tão favoráveis em Portugal, mas nada disto foi reposto. E tens Fernando Medina a fazer um brilharete tremendo com as contas do Estado. Não é? Só que ele sabe que, como tu dizias e bem, que isto está a ser muito alavancado pela inflação. E a verdade é que não podes correr o risco de baixar impostos nesta fase. Porque tudo isto é uma casa construída sobre estacas de madeira muito fraquinha. E, portanto, não podes construir ali se calhar consegues construir 2, 3 andares, não consegues construir um prédio de 12. Mas, por acaso, estou-me a recordar de um dos nossos convidados esta semana disse que Fernando Medina tinha anunciado o fim das cativações, não é? Que no próximo orçamento ia ser executado tal e qual estava no papel. As cativações não é mais do que dizeres que esta verba vai para isto, mas depois nunca acontece. Por isso acaba por ser um bocado indiferente, não é? E a verdade é que tu, para executar certas coisas, tens de contratar mais dívida pública. Um dos instrumentos para tu angariares dinheiro enquanto Estado são, por exemplo, os certificados de aforro e os certificados do Tesouro. E vimos agora as pessoas com as suas poupanças foram pôr tudo nos certificados de aforro, os bancos queixaram-se, então vamos reduzir aqui as condições de certificados de aforro e ainda vamos disponibilizar a sua subscrição nos balcões bancários em vez de ser apenas nos CTT. Eu sei, mas essa situação é interessante, mas, por exemplo, eu não entendo como é que os bancos apresentam, ainda bem que apresentam, não é, lucros substanciais, não é? Mas depois os depósitos quase não dão nada às pessoas e depois queixam-se ao Governo que o Governo está a fazer concorrência. Quer dizer, parece que quem se lixa é um mexilhão, desculpa a expressão, Quanto Raquel. mais te pagarem a ti, menos eles recebem, porque eles pegam no o teu dinheiro, não está... Vamos imaginar o seguinte, que a tua conta bancária era um cofrezinho. Tu olhas para o saldo bancário e dizes, ok, tenho este dinheiro, mas se tu fores abrir o cofre não tem lá nada. Nenhum. Porque o banco pegou naquele dinheiro e foi emprestar aquele dinheiro e foi fazê-lo render e tudo mais, não é? Porque é a sua atividade. Portanto, eles para te pagarem a ti não vão
não vão ganhar eles. E hoje em dia não se ganha dinheiro com produtos bancários. Eu não compro nada do que o meu banco me tenta vender. Eu informo, vou estudar e vou ver as plataformas onde me compensa mais pôr o dinheiro a render e em que prazos e tudo mais, porque aquilo é um negócio que mexe com imenso dinheiro, portanto, e basta ver, não é? Quando começa a aumentar um bocadinho as dificuldades das pessoas, os anúncios que tu ouves, especialmente na rádio, que eu ouço mais rádio do que vejo televisão, a venderem de créditos, aquilo para mim, e tendo em conta o nível de literacia que há em Portugal, que é péssimo, é vergonhoso. Claro. É vergonhoso, porque as pessoas vendem tudo com uma facilidade, vai ser a solução para todos os teus problemas e só estamos a enterrar mais as pessoas que são muito pobres. Por acaso recordo-me de viver num país onde era possível comprar até umas calças de ganga a crédito. O país chama-se... Bilhetes para espetáculos. O país chama-se Argentina. E é o descalabro económico que nós bilhetes que para nós festivais, conhecemos. por exemplo, que facilmente chegam aos quase 200 euros. Tu já tens opções. Bem, eu recebi uma newsletter de um festival que dizia: já podes vir ao festival tal, parcela o pagamento do teu bilhete em 3 vezes. Eu disse: por favor, não, a pessoa se não tem dinheiro, ou junta dinheiro para ir ao festival ou não vai. Ou então não vai a festival nenhum. Não faz sentido pagar uma coisa destas com um crédito. É que essas são as estratégias dos pobres, dos países pobres. Sim, que é a estratégia de Portugal. Se já estamos a ver em Portugal bilhetes para espetáculos a ser apresentados assim, então temos que de uma vez por todas assumir. Somos terceiro mundo e continuamos a descer nesta... E vais continuar a ser. Bem, vamos começar aqui o nosso ranking e para me acalmar vamos tentar começar pelo melhor. O que é que achas que foi o melhor deste semestre, Raquel? Eu sabia que isto ia dar. Assim, não te lembras assim de não nada? Há coisas más, não posso dizer. Não Ou melhor, há coisas más, Ah. não há só coisas más. Agora, encontrar o melhor, eu acho ótimo No meio deste drama todo. que a dívida pública esteja a reduzir, acho ótimo que o PIB esteja a crescer, acho ótimo que os níveis de desemprego estejam baixos, historicamente baixos. Mas depois a realidade que eu vejo, até no meu trabalho, é que as coisas não estão a funcionar bem assim. Mas pronto, vamos pensar assim. Vamos tentar ver o copo meio cheio, não é? Antes assim do que estar tudo a piorar ainda mais. Olha, e por falar em piorar, o que é que achas que foi o pior para ti neste semestre? A instabilidade política que temos, os casos e casinhos. O arrastar da decisão do aeroporto, que já está tomada há imenso tempo, mas que se continua aqui a fingir que vamos ouvir este e vamos ouvir aquele. Agora em setembro, porque atrasou 2 meses, porque tudo neste país atrasa. É as derrapagens do metro em Lisboa, não é? Que é a partir do momento em que eu tenho derrapagens de centenas de milhões de euros, isto não é uma derrapagem. Isto foi um orçamento mal feito, ou porque os requisitos que foram postos no concurso não correspondiam à realidade, ou porque alguém, para ganhar aquele concurso, apresentou números que fogem à realidade. Não sei se estás a ver a importância da comunicação, porque quando dizem derrapagem, a primeira ideia que tu tens é, ok, o carro num determinado momento perdeu o controle, mas a seguir voltaste. Mas isto é um autêntico Uma acidente. Uma derrapagem para mim pode ser 5%, 10%. Isto é uma derrapagem, porque os preços... é valente. Mas tu pensares que tiveste uma inflação bastante elevada, que isto acaba por mexer todos os preços de mercadorias, etc. E isto pode estar definido em contratos. Agora, quando tu tens derrapagens que são superiores à totalidade do orçamento, o que é que aconteceu aqui? Os requisitos não estavam bem, então tem de se rever o custo. Ou foste tu que apresentaste valores propositadamente mais baixos para ganhares o concurso. E alguém vai pedir responsabilidades ao fornecedor. O que é que está no contrato? Portanto, isto é uma coisa que em Portugal é muito comum e para mim acaba por ser um bocadinho o pior. O estado da saúde está claramente o pior, porque eu não consigo perceber, como te disse, como é que se dizem que temos mais gente nos hospitais, mais funcionários de saúde, como é que temos o maior orçamento de sempre. E depois, pessoalmente eu não tenho razões de queixa, mas é uma situação muito específica e as pessoas na minha condição
dificilmente vão ter razões de queixa. Felizmente somos tratados muito depressa, mas outras não é? Quer dizer, para uma pessoa ser operada com determinadas situações, alguém vai perder a vaga da sua cirurgia. Portanto, isto é preocupante, sim. Fora todos os atrasos nos diagnósticos que podem, inclusive, significar situações ainda mais dramáticas, não é? E se calhar diagnósticos que não fazes porque tens métricas a cumprir. Porque aquela pessoa está numa idade que está fora do grupo de risco e, portanto, vamos descartar esta hipótese quando se calhar devíamos considerá-la. Muito bem. Raquel, o que é que te causou mais impotência? Olhando, o que é que te causa mais esta sensação de impotência? É ver que os impostos que eu pago, todos os meses, resultam apenas em pensos rápidos e que quem precisa de ajuda não está a ser efetivamente ajudado. E isso entristece-me, porque vendem-me que eu tenho que pagar impostos também para o desenvolvimento do país e para ajudar quem precisa, e eu vejo as pessoas a ficar cada vez mais pobres quando pagamos um nível de impostos que é obsceno. Ou seja, tu, enquanto jovem que, devido também, obviamente, à tua competência e ao teu esforço, até ganhas acima da média, não te importas de pagar os teus impostos, mas depois... Eu preferia não os pagar, porque eu conseguia dar-lhes um destino melhor e se calhar ajudar conseguia preparar melhor o meu futuro e conseguiria se calhar investir mais no meu país. Agora, imagina isto, que é, se eu tenho dinheiro para investir e eu sou um comum mortal, não faço parte dos grandes grupos económicos do país, se eu tenho dinheiro para investir, porque é que eu tenho de ser penalizada por isso? Porque eu não vou investir aquele dinheiro, eu vou viver pior e não vou investir aquele dinheiro. E o investir aquele dinheiro poderia passar por comprar uma casa e disponibilizá-la no mercado, por exemplo, ou ao invés, e tivemos esta conversa há bocado, que era, eu se tivesse outro sítio para viver além da minha casa, compensava mais ter a casa fechada do que pô-la a arrendar, porque ia ser um valor demasiado elevado e que é obsceno, não é? E as pessoas com possibilidade, se calhar, poderiam investir mais no seu país. Eu poderia abrir uma pequena empresa, um negócio paralelo que ia gerar dinheiro, quer seja nos impostos... postos de trabalho também. E podia criar até postos de trabalho. E vejo-me vedada disso. Portanto, eu preferia ter mais dinheiro do meu lado, porque se é para ser mal aplicado, eu que o ganho. E que me custa a ganhar, ia conseguir de certeza ter uma aplicação melhor. Raquel, o mais ridículo de tudo? As galambices. Isso para mim foi o mais ridículo do ano, porque... E ainda está em funções. Ainda está em funções, mas credibilidade não tem muita, não é? E tem decisões muitíssimo importantes para tomar e não tem credibilidade. Há motivos para ter esperança e, se existem, quais? Saber que só faltam 2 anos para podermos mudar as coisas em eleições é um motivo para ter esperança. Se bem que também, se olhares para os partidos que têm assento parlamentar, tens poucos que ainda não tenham estado no poder, portanto não sabemos o que é que esses poderiam fazer, mas existe esperança ali, de alguma forma, existe esperança que houve alguém que ainda não esteve lá e que pode provar que, se ganhar maior posição, até pode ter mais força e mais palavra. E depois é assim, acho que todos estes indicadores até podem ser bons, não é? Estamos a conseguir reduzir a pobreza, mas tem de haver a outra parte da medalha, tem de haver mais investimento no país, a mentalidade tem de mudar. Mas enquanto forem os mesmos de sempre a estar lá, que se querem perpetuar no poder, interessa manter as pessoas dependentes e pobrezinhas. E a lenga-lenga vai ser a mesma. Raquel Dias, vai. Obrigado por ter estado Obrigada aqui connosco mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa onde estamos a tentar fazer um balanço daquilo que tem sido 2023 até ao momento. Quero recordar que Isto é o Povo a Falar tem um canal próprio de YouTube. Vá lá, subscreva o canal, carregue no sininho para receber as notificações e todos os dias os vídeos das nossas conversas vão estar disponíveis para si. Não se esqueça também de dar o seu apoio nas redes sociais, seja Facebook, seja Instagram. Desejo-lhe um resto de uma boa noite. Até amanhã. Muito obrigado por estar connosco. Deus.